sou a aluna Débora Rabelo e vou apresentar o trabalho Psicologia Ambiental para o ensino de História e Ciências da Natureza, sob uma perspectiva do município de Rio das Ostras, por destacar pontos históricos e ecológicos da cidade. Trabalho apresentado ao professor Theo Bueno para avaliação da disciplina Pesquisa em Educação e Ensino de Ciências. Primeiramente, o que é psicologia ambiental? A psicologia ambiental é o estudo do comportamento humano e sua inter-relação com o meio ambiente, como as condições ambientais influenciam em nossas capacidades cognitivas, como os nossos comportamentos sociais se alteram e, de bônus, como isso pode impactar na nossa saúde mental. O psicólogo norte-americano Kurt Lewin foi um dos primeiros a desenvolver uma teoria sobre psicologia ambiental, propondo pensar o meio ambiente como fator de influência sobre os seres humanos e compreender como essa relação se estabelece. E como ela pode influenciar no ensino das disciplinas de História e Ciências da Natureza? A história é uma matéria onde decoramos as datas e guardamos os grandes feitos dos grandes personagens do passado. Até aqui, a história ela vira um sinônimo de decoreba. Como podemos justificar para o aluno qual a real importância de se estudar o passado? Geralmente, as crianças não pensam cotidianamente sobre o contexto histórico do país. Uma estratégia na elaboração de um aprendizado mais estimulante são as aulas práticas com visitação de relevâncias históricas, fazer bom uso da herança histórica local. E a história local, ela possibilita a compreensão do entorno do aluno, identificando passado e presente e nos vários espaços de convivência. Essa temática permite que o professor parta das histórias individuais e dos grupos, inserindo o aluno em contextos mais amplos. E no que dizer sobre a disciplina de Ciências da Natureza? Ao estudar a ecologia local, com aulas práticas, o aluno pode compreender melhor a importância de cada espécie, conhecer as espécies locais, aprender a importância no plano micro para o macro, globalmente, e também como o ambiente influencia na distribuição e na abundância das diferentes espécies. Ao entender essas relações, fica mais claro também a importância de preservarmos o meio ambiente. Aprender histórias e ciências da natureza é bom. Aprender do e no ambiente que estamos inseridos? Muitos especialistas acreditam que as atividades práticas devem ser feitas a partir de aspectos da vida dos alunos, ou seja, que eles tenham a ver com problemas reais do cotidiano da criança. Essas atividades elaboradas pelo professor devem dar ao aluno a chance de testar e realizar suas ideias e hipóteses sobre os problemas que estão sendo questionados. Educação que registra. O projeto de pesquisa Psicologia Ambiental para o Ensino de História e Ciências da Natureza tem por objetivo criar um vínculo afetivo, transmitir o conteúdo da grade curricular por um modelo de educação empoderadora, através de aulas prático-participativas que inclui a sensibilização ao abordar questões ambientais presentes por proporcionar o encontro do educando, do aluno e o objeto a ser estudado. A disciplina de História, por sua vez, é uma ciência que estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo,
sendo uma disciplina passível de múltiplas abordagens das relações existentes entre o aparecimento e o desenvolvimento da sociedade, das condições culturais, econômicas e políticas. E então, como se deu no município de Rio das Ostras? Questão que pode ser apresentada ao aluno. A disciplina de ciências da natureza é uma disciplina que estuda os fenômenos naturais dos aspectos físicos, químicos e biológicos por meio de métodos verificados ou experimentados. Permite que os seres humanos eles compreendam um pouco mais sobre a natureza. E qual a relevância ecológica que Rio das Ostras possui? O que elas me ensinam? Trouxe alguns pontos históricos e ecológicos como exemplo de temas que podem ser utilizados nas aulas de História e de Ciências da Natureza, com aulas participativas, com aulas práticas. O município de Rio das Ostras é uma cidade da Baixada Litorânea que já foi uma vila, né, com o mesmo nome, e pertencia ao município de Casimiro de Abreu. A cidade ela foi emancipada em 1992. Mas antes disso, ela pertencia ao território da capitania de São Vicente e era habitada por índios, tamoios e goitacazes. Existem registros de navegadores que passavam pela região por volta de 1575. Inclusive, no centro do município de Rio das Ostras, em frente à orla do centro, possui uma figueira centenária. Vários registros de navegadores utilizaram essa figueira como referência. Inclusive, foi onde Dom Pedro II parou para descansar em uma de suas viagens. E isso é a história do Brasil que aconteceu em Rio das Ostras. Outro fato interessante, mais atual, é que a primeira foto da esquerda para a direita, esse jovem, é o Washington Luiz Pereira de Souza. A foto foi registrada em 1885. Ele foi o 13º presidente do Brasil e ele morava em Rio das Ostras, antes dela ser uma cidade. A atual reserva biológica União era a Fazenda União e pertenceu ao pai do Washington Luiz Pereira de Souza. O Washington, ele teve seu governo derrubado pelo golpe militar. O seu governo foi deposto em 24 de outubro de 1930, 21 dias antes do término do seu mandato como presidente da República, por meio do golpe militar liderado pelo general Tasso Fragoso, que passou o poder em 3 de novembro às forças político-militares comandadas por Getúlio Vargas, na denominada Revolução de 1930. A segunda foto, a foto do meio, é a estação de Rocha Leão, que hoje é um centro cultural, museu, e era a principal estação de trem da Redondeza. Inclusive, funcionava como um grande centro comercial, onde eram feitas vendas, negociações. A região era cercada por fazendas que produziam milho, feijão, café, arroz, e a estação era o principal ponto para comercialização, para a venda desses produtos, porque a principal fonte, o principal meio de transporte era a rede ferroviária. A terceira foto, da esquerda para a direita, é do sítio arqueológico de Rio das Ostras. É um museu in situ, Sambaqui da Tariroba. Em 1996, a prefeitura resolveu fazer uma escavação. É a casa mais antiga que
a primeira casa de alvenaria do município, para construir um teatro. E aí, durante essa escavação, foram encontradas algumas ossadas e o que parecia um cemitério. E aí foram investigar, foram ver a origem e existem fósseis com datas de 2.500 a 4.000 anos. E o município de Rio das Ostras, existem vários sítios arqueológicos que foram demarcados pelo Instituto de Arqueologia Brasileira. Referente à ecologia do município, possui uma enorme variedade de riqueza ecológica, de praias, de manguezais, de ambiente de restinga, de ambiente de mata atlântica. E o município possui 5 unidades de conservação, que é o Parque Natural Municipal dos Pássaros, Parque Municipal Roberto Cação, Reserva Biológica União, AIE de Itapebuçus, que é a área de relevante interesse ecológico de Itapebuçus, um local de grande importância biológica. Também possui um monumento natural dos costões rochosos. E aí estão alguns registros fotográficos sobre a riqueza e variedade ecológica do município de Rio das Ostras. Os objetivos específicos é possibilitar de uma forma geral o conhecimento das características ambientais e históricas locais, assim como a importância ecológica, social e econômica dos ecossistemas da região de Rio das Ostras, ressaltando a ideia de preservação por aproximar e tornar conhecidos os atores dos ecossistemas locais, a fauna e a flora. Conhecer para preservar. As aulas de histórias, com visitas in loco às construções e monumentos históricos relativos ao passado e à evolução da sociedade rio-estrense, é uma forma de aproximar o aluno dos fatos históricos locais que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da sociedade local. Fundamentos importantes e influência que a história tem sobre a economia local e global. As aulas de ciências da natureza, com prática in loco, permite a experimentação e investigação para a compreensão de suas terminologias pelo aluno. A aula prática de ciências da natureza aumenta a capacidade de aprendizagem por meio do recurso visual e sensitivo. Ainda sensibiliza quanto à educação ambiental. Pode ser utilizada como ferramenta de estímulo à preservação, proteção e uso sustentável dos ecossistemas, como ferramenta de estímulo ao desenvolvimento de tecnologias e soluções para problemas ambientais, como orientação para a recuperação de áreas degradadas, recomposição de mata ciliar, proteção, reabilitação e recomposição de nascentes, como também o uso racional dos recursos naturais locais. O município de Rio das Ostras, ele está inserido em um grupo de 16 municípios da região que fazem parte do Geoparque Costões e Lagunas, que abriga um patrimônio geológico de grande importância para a humanidade. E isso oferece oportunidades. A história do município, as construções históricas, os monumentos naturais se tornam uma fonte de geração de renda por meio do turismo histórico e turismo ecológico. A riqueza da história local pode e deve ser utilizada como um objeto de preservação estética do patrimônio cultural e ambiental. São muitos os benefícios que as aulas práticas nas disciplinas de História e Ciências da Natureza podem proporcionar na formação do aluno e na formação cidadã.
As aulas prático-participativas possibilitam uma experiência visual, uma experiência sinestésica e auditiva. Induz aos alunos a consolidação de memórias, ou seja, tendem a lembrar do assunto, do que aprenderam, mesmo após um longo período passado. E ao trazer o aluno conhecimento que fazem parte do que é próximo a ele, do que ele já conhece, contribui para que ele consiga usar este conhecimento no seu dia a dia. A psicologia ambiental, estudo do que é singular para um indivíduo em um grupo, possibilita a compreensão das relações do ser humano com a natureza em seu processo dialético, ou seja, na nossa atuação no ambiente, constituído por um apego ao lugar ou vínculo emocional estabelecido, interindependente e transacional. É a afetividade humana que se relaciona de alguma forma com os aspectos do seu local. E ao promover o conhecimento dos alunos a partir da valorização da sua comunidade, produz a emancipação do conhecimento, da aprendizagem transformadora que torna o educando independente, com competência para gerir e gerar oportunidades que alterem a nossa realidade positivamente em sociedade, pela promoção das relações harmônicas de bem-estar e de sustentabilidade ambiental. E essas foram as minhas referências bibliográficas. Agradeço a atenção.